a doutrina ou o conceito da ressurreição cada vez mais é questionado, exatamente porque ele não é algo que a gente está habituado, que a gente convive. É algo que a gente nunca viu. A gente só ouve. A gente ouviu, leu que aconteceu. Mas a gente não vê todos os dias. Por exemplo, quem duvida da morte? Quem nunca teve que lidar com a morte bem pertinho? Um parente querido, um amigo, uma amiga, alguém próximo da gente. Os noticiários, morte, 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 a gente viu. Mas a ressurreição, a gente não viu. Não teve ninguém conhecido nosso que foi ressuscitado e depois sentou com a gente para conversar sobre a ressurreição. A ressurreição é um ensino bíblico e cabe a você crer ou não. Dos grupos que ficaram perseguindo Jesus no Novo Testamento, tinha um que declaradamente não aceitava a ressurreição. Era o grupo dos saduceus. Esse grupo era formado por pessoas ligadas ao templo. O sumo sacerdócio e os sacerdotes de modo geral vinham desse grupo. E eles eram muito populares com Roma, porque o fato deles serem esses escribas e estarem ligados com o templo, que era a praia deles, o templo, eles tinham uma posição de destaque e também isso trouxe recursos. Então eles eram ricos e eles tinham uma posição social muito boa. E os escribas, especificamente, eles não aceitavam a ressurreição, a doutrina da ressurreição. Eles eram muito céticos em muitas coisas, eles eram de fato materialistas. Enquanto os fariseus, por exemplo, eram legalistas, eles eram materialistas. Eles não aceitavam a tradição oral que existia entre os judeus, eles acreditavam apenas no Pentateuco e pronto. Mas tinha muito respeito, muito respaldo, e era muito próximo a Roma, e ricos por conta disso. Vamos ver como foi essa conversa com Jesus na última semana dele. Marcos capítulo 12, versículo 18. Jesus, o Deus vivo, falando sobre os mortos, ou sobre a morte. E a lição que nós queremos enfatizar nesse texto é que nós devemos reconhecer o que as Escrituras dizem sobre a ressurreição para nos prepararmos para a vida após a morte. Você precisa reconhecer o que a Bíblia diz. Vamos ler o texto. Marcos 12, versículo 18, até o versículo 27. Diz assim: Então os saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se dele e lhe perguntaram, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se morrer o irmão de alguém e deixar mulher sem filhos, o seu irmão a tome como esposa e suscite descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar descendência. O segundo desposou a viúva e morreu, também sem deixar filho. E o terceiro, da mesma forma. Assim, os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será ela esposa? Porque os 7 a desposaram. Respondeu-lhes Jesus:
não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, porque são como os anjos dos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos e sim de vivos. Laborais em grande erro. Novamente tem alguém querendo preparar uma armadilha para Jesus. Antes, questionaram Jesus sobre a autoridade dele. De onde é que vinha aquela autoridade? Depois, questionaram sobre a imagem que estava na moeda do Império Romano, querendo saber a quem nós pertencemos. E agora, a ressurreição. Como eu disse, quem está protagonizando essa discussão é o grupo chamado fariseus, que ocupavam os postos mais altos do Sinédrio, que era uma espécie de tribunal dos judeus, não é? Os sumos sacerdotes também vinham desse grupo aqui. Eles dominavam o templo de fato era a praia, o território deles. Então essa elite sacerdotal, não é, colaborava com os romanos, e esse processo, consequentemente, trouxe para eles um destaque que os deixou orgulhosos, mas não só isso, também ricos por conta dessa questão, que eles usufruíam lá. Né? Contrário aos fariseus, que aceitam a lei escrita, ou os escritos, e o Pentateuco, eles só aceitavam o Pentateuco, negavam as tradições orais dos judeus e também negavam a crença na ressurreição. Eles negavam a existência dos anjos, negavam a existência de espíritos e coisa parecida. Jesus, num certo sentido, representa uma ameaça para eles, porque Jesus já tinha enfrentado os cambistas, o mau uso da adoração no templo, e com muita autoridade ter feito uma limpeza ali. Então, como a riqueza deles dependiam do trabalho deles no templo, então Jesus era uma ameaça. Aquela situação privilegiada poderia ser transformada, mudada, especialmente se as pessoas começassem a adotar a crença na vida após a morte, porque eles negavam isso aqui. Agora, tanto esse materialismo dos saduceus como o legalismo dos judeus, isso incomodava Jesus. E Jesus não vai fugir da discussão, da conversa aqui com essas pessoas. E os saduceus vêm para Jesus falando de ressurreição, mas é curioso, porque eles não acreditavam na ressurreição. Exatamente para mostrar, criar uma história, para mostrar que a crença que Jesus defendia era um absurdo. E se eles conseguissem sucesso em entrar na mente das pessoas com a ideia de que o que Jesus ensinava era um absurdo, eles ganhavam crédito para aquilo que eles acreditavam, para a posição que eles tinham, e Jesus demérito. Jesus ficaria devendo ou ficaria ruim aos olhos da sociedade. Então eles estão tentando fazer com que Jesus Cristo seja publicamente demonstrado como crendo no absurdo. E a lógica que eles fazem é a seguinte: olha, tem uma seguinte história que eles inventam, né? Um homem e uma mulher se casaram. Moisés, e eles vão citar Moisés, porque eles acreditaram no Pentateuco, ensinou uma lei que era chamada a lei do levirato,
que essa palavra deriva a palavra cunhado. Então o que essa lei dizia? Um homem se casou, mas antes de ter filhos, ele morreu. O irmão dele se casava com a viúva e o primeiro filho era descendente do morto. Isso era chamada a lei do levirato. E essa é lei tranquila. Por quê? Porque a descendência de alguém não poderia ser apagada. E aí eles, da história que eles criam, isso aconteceu por 7 vezes. Não sei como é que essa mulher teve paciência de se casar 7 vezes, né? Lá pelo terceiro, eu acho que ela já tinha desistido, né? Mas a história que eles inventaram, se casou 7. E o que aconteceu? Todos morreram e também a mulher morreu. Cenário preparado, eles fazem a seguinte observação para Jesus: depois da ressurreição que o Senhor ensina, ela vai ser esposa de quem? Com quem ela vai se casar? Porque não pode ser esposa de 7, né? A esposa e seus 7 maridos. Não. Hoje pode. Hoje tem histórias que já estão chegando perto. Tá? Mas era um absurdo. Por quê? E aí, então, se Jesus... Como é que Jesus ia sair dessa? Porque eles querem colocar Jesus numa dificuldade perante o povo e eles preservarem o prestígio que eles tinham ali. Então, na conversa que Jesus tem com eles, Jesus começa mostrando que o erro deles era fruto de não conhecer as Escrituras. Então, por isso que eu afirmei que a crença na ressurreição não é resultado de reflexão pessoal, não é fruto da razão humana, porque não obedece à nossa lógica. É fruto da revelação bíblica. Aí você me pergunta, mas o Pentateuco não ensina a ressurreição? Jesus vai, na resposta de Jesus, ele vai usar o Pentateuco para mostrar para eles que o Velho Testamento ensina. E eles pegam um episódio que era muito conhecido, muito importante, foi quando Deus apareceu para Moisés, quando o chamou para libertar o povo do Egito. Deus apareceu numa sarça, um fogo que não consumia, que não se queimava. E na conversa, Moisés quer saber quem é Deus. E ele quer saber o nome de Deus. E aí Deus diz, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Para Jesus, disse, olha, vocês acham que Deus é Deus de mortos? Se esses homens estivessem mortos, Deus se apresentaria como sendo Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó? Os Salmos, o livro de Jó, capítulo 19, todos esses livros falam da ressurreição como algo futuro, como uma perspectiva. O Novo Testamento é muito mais claro e tem muito mais evidência, muito mais textos. Mas eles conheciam o Pentateuco. E Jesus faz um argumento baseado no livro de Pentateuco. Exatamente porque eles acreditavam no Pentateuco. E Jesus pergunta, vocês acham que se Abraão, Isaac e Jacó tivessem morrido e acabado, Deus se apresentaria para Moisés como sendo Deus de Abraão? Se Abraão nem existia mais? Deus se apresentaria como sendo Deus de Isaac? Se Isaac nem existisse mais? Igualmente Deus faria com Jacó, se Jacó não existisse? Então na mente do Senhor Jesus, quando Deus se apresenta como Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó a Moisés, Deus está dizendo, eu sou Deus de vivos. Agora, na história, essas pessoas já tinham morrido 2000 anos atrás. Essas pessoas não existiam mais. Mas
na perspectiva divina da ressurreição, eles estavam vivos. Então Deus diz, olha, por vocês não reconhecerem as Escrituras, vocês erram por conta disso. Porque não aceitam o poder de Deus revelado nas Escrituras. Por quê? Porque a ressurreição, ela é baseada nas Escrituras, na Bíblia, e não fruto da minha reflexão, dos meus pensamentos, da minha capacidade de raciocinar, de pensar. Porque humanamente falando, a ressurreição não se encaixa. Como é que os elementos que foram desintegrados se recompõem novamente? Como é que isso se dá? A gente desconhece isso, mas a palavra de Deus revela isso. Mas os saduceus era resultado, a convicção que eles tinham, do pensamento que eles tinham. Vocês estão errados porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. A falta de conhecimento bíblico faz vocês tropeçarem. Vocês tropeçam porque não conhecem as Escrituras. A fonte de doutrina bíblica é a Escritura. Não é o que eu acho, não é o que eu sinto, mas é o que a Escritura diz. E a ressurreição, o que Jesus está dizendo para esses saduceus, é exatamente isso. Olha, vocês tropeçam, vocês erram, porque vocês não conhecem as Escrituras, e vocês nem conhecem, nem creem no poder de Deus. E nós erramos exatamente porque também não conhecemos as Escrituras como deveríamos. Você sabe que um herege, ele crê na Bíblia, ele usa a Bíblia. O herege usa a Bíblia. E para você não ser enganado por um herege, você precisa conhecer as Escrituras. Você precisa conhecer a verdade. Para que quando o ensino falso vier, você, opa, tem alguma coisa errada. Talvez no primeiro momento você pensa assim, tem alguma coisa errada aqui, eu não sei o que é ainda. Mas tem alguma coisa que não está bem ligado aqui. Está faltando alguma coisa aqui. E aí você vai aprofundando, vai buscando e você percebe, está aqui. Mas por quê? Porque você conhecia a verdade. Então a forma da gente encontrar segurança para as nossas convicções é conhecendo as Escrituras. Porque elas nos dão a base firme sobre a qual nós edificamos as nossas esperanças, as nossas crenças. Do contrário, nós nos tornamos facilmente levados por ventos de doutrinas. Às vezes a gente encontra algum crente dizendo assim, eu não gosto de doutrina. Você não gosta de ensino bíblico? Você não gosta de aprender? Não, eu gosto de coisa prática, mas a doutrina é prática. A doutrina, ela é prática. O fato de você conhecer as Escrituras, ela protege você do engano, do erro, do falso ensino. Isso é prático. Isso dá a você segurança, dá a você firmeza. Muitos anos, uma pessoa ensinando na sua igreja, pregando, e aí um dia uma senhora diz, não, eu tenho para mim que o inferno é aqui mesmo. Ou seja, não aprendeu nada. Anos. Não, tem para mim que o inferno é aqui mesmo. Ainda bem que ela disse que eu tenho para mim. Porque se ela diz que a Bíblia diz, né? Mas a doutrina da ressurreição não é o que a gente pensa, não é o que a gente sente. Eu não sinto nada a respeito da ressurreição. A gente canta as músicas e dá esperança, mas não é uma questão de sentir, é a questão de crer. No capítulo 16, esse texto que o Pablo leu hoje à noite vai ser narrado por Marcos de uma forma mais sucinta. Mas o texto mostrou que um grupo de mulheres, em primeira mão, foram ao sepulcro. E para a gente pensar na mentalidade do Oriente, daqueles dias,
a gente precisa lembrar que não era uma sepultura no chão, como a gente conhece hoje, com 7 palmos, né? Porque ninguém ia cavar. Mas era uma sepultura esculpida numa pedra, e onde era depositado o corpo, fechava. Provavelmente as mulheres iam terminar o serviço de preparar o corpo com especiarias, porque não tinha dado tempo na sexta-feira por conta da chegada do sábado. Mas elas foram lá e ficaram impressionadas porque não tinha ninguém. E elas chegaram a contar para os apóstolos: não, mentira. Eles foram conferir. Eles também não acreditavam. Na verdade, eles deveriam acordar de manhã, se olha, uma hora dessa o Senhor Jesus já ressuscitou. Era para ser assim. Mas não encaixava na mente deles. Era algo muito maior. E aí foram verificar. E Tomé, que foi o último a acreditar, no primeiro encontro com Jesus, ele não estava presente. Ele diz: não. Peraí. E é interessante porque duas pessoas dizendo a mesma coisa, deveria deixar Tomé meio convencido disso. Mas ele ainda disse: não, só se eu ver mesmo e tocar. Na próxima ocasião que Jesus encontra com os discípulos, Jesus diz: olha, tá aí, toca, veja. Aí Tomé diz: oh Senhor Deus meu, tem misericórdia, né? Já mudou. Aí Jesus diz: olha, não seja incrédulo, mas crente. Então, quando você não se baseia nas Escrituras, você não consegue aceitar a doutrina da ressurreição. A doutrina da ressurreição é revelação bíblica. É a esperança que estava no Velho Testamento e é reafirmada com mais detalhes no Novo Testamento. Os fariseus não aceitavam, porque não encaixava na cabeça deles. E é importante você reconhecer o que a Escritura diz, porque isso vai te preparar para a vida após a morte, né? Porque as pessoas não conhecem as Escrituras, elas acabam desenvolvendo ideias absurdas a respeito da eternidade. Tem gente que pensa que no céu você vai ficar sentado numa nuvem tocando lira. Já pensou que negócio mais desinteressante? Já viu aqueles anjos, né, sentados numa nuvem, uma perna cruzada, tocando lira? Eu que não gosto muito de música, estou frito. Isso é a vida no céu. Alguns dizem: não, a gente vai virar anjo. Onde é que a Bíblia diz isso? Que vai virar anjo? Não tem isso. Não, a gente vai passar a eternidade sem corpo, vagando. Lembra do filme do Ghost? Tem gente que acha que é mais ou menos aquilo. Você vai passar assim. Por quê? Não conhece as Escrituras. E o fato de não conhecer as Escrituras desenvolve ideias absurdas. Os saduceus não acreditavam. E eles criaram essa história do casamento. E a resposta de Jesus foi assim: olha, não, no céu não se casam, não se dão em casamento. Não tem casamento. Eu já preguei isso para os casais. Eu acho que isso é uma esperança tremenda. Você está entendendo? Casamento é coisa da terra. No céu não vai ter. Certo? Não vai ter mulher mandando na gente. Essas coisas triviais da vida terrena, isso não vai existir. Ou a mulher ou o homem está num casamento difícil, ruim. Calma, irmã. Isso vai passar. Tá? Pode durar a vida toda aqui, mas um dia vai passar. Porque a ideia de ressurreição é esperança. Agora, não é só esse tipo de sofrimento. No caso, qualquer tipo de sofrimento. Tem pessoas que lidam com enfermidade por muito tempo, por anos. E parece que vai piorando. Mas como é que pode? Como é que essa pessoa aguenta? Como é que ela suporta? Não tem uma promessa de esperança aí. Vai passar. Vai passar. Todas as nossas lutas vão passar. Essas coisas estão ligadas aqui. Então a resposta de Jesus é:
sobre a Escritura. E a Bíblia ensina sobre a ressurreição o tempo todo. O Velho Testamento ensina sobre a ressurreição. Os saduceus que queriam mostrar que a ideia de Jesus era absurda, Jesus mostrou que eles é que de fato tinham uma ideia absurda. Eles que ensinavam que a imagem de Deus seria extinta, que essa vida é tudo, Jesus mostra que não. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: olha, se você ou se nós esperamos só nessa vida, e isso é reduzir muito, nós somos os mais miseráveis. A vida é muito mais do que isso. É muito mais do que isso aqui, né? E se nós reduzimos a vida a isso aqui agora, Paulo diz, somos os mais miseráveis. A vida é muito mais do que isso. Mas o materialismo reduz a realidade única aqui. Pensar no espiritual, no invisível, na vida após a morte, isso é um absurdo e não encaixa aqui. Quando nós falamos de ressurreição, nós precisamos lembrar da ideia bíblica a respeito do corpo e da alma. Muito do nosso pensamento, das nossas ideias, vem de uma influência do ensino grego muito mais do que as escrituras. Porque os gregos ensinavam que existe uma dicotomia entre corpo e alma. O corpo era uma habitação da alma. A alma habitava num corpo. Essa alma era pura, mas ela habitava num corpo impuro. E esse corpo que é mau era como se fosse uma prisão para essa alma que é boa. Então o pecado é você estar no corpo. No caso, para eles, a salvação é sair do corpo. A Bíblia não faz essa distinção. Você é corpo e alma. A Bíblia não faz essa separação, como a gente gosta de fazer. A Bíblia ensina que nós somos seres integrados entre corpo e alma, que é a imagem de Deus. Não é uma alma que habita em um corpo por um tempo. Essa junção de corpo e de alma é a imagem de Deus. E essa unidade, ela é indivisível. Ela é tão séria, tão única, que quando separa, é morte. A única coisa que separa a alma do corpo é a morte. Mas o corpo é ruim, a alma que é boa. Não, nós somos seres completos, integrados, corpo e alma, diante do Senhor. Quando se separa, você morre. Não é algo natural. A morte, essa separação do que era para ser inseparável. E só aconteceu por causa do efeito do pecado. A morte foi introduzida com o pecado, com a queda, com a rebeldia do primeiro casal. Isso mostra a seriedade que foi a queda, que trouxe uma divisão naquilo que não podia ser dividido. E o que acontece conosco quando nós morremos? Por um tempo, sim, o nosso corpo se separa da alma. Por um tempo. Enquanto o corpo descansa na sepultura, a alma está na presença do Senhor. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que se esse tabernáculo se desfizer, temos outro, não feito por mãos humanas, na presença de Deus. E no arrebatamento, quando Jesus Cristo voltar, haverá a ressurreição dos corpos. E esses corpos serão unificados novamente à alma. Mas nós somos corpo e alma. A única coisa que separa é a morte.
mas é uma separação temporária que será refeita por ocasião do encontro com o Senhor. E estaremos para sempre com o Senhor, como diz a Bíblia. Ressurreição é você viver na presença do Senhor após a morte e aguardar o seu corpo que será trazido novamente. O mar vai dar os seus mortos. O corpo, a terra, vai milagrosamente. E Paulo diz que isso vai acontecer num piscar de olhos. Uma coisa muito rápida. Então, se você está em Cristo, você tem essa esperança da ressurreição. Tá? Então, o corpo tem, sim, o seu valor. E no ensino de Jesus, no ensino de Paulo, nós cremos na ressurreição. Isso foi tão impactante. Por que o nosso culto acontece no domingo? O que marcou a história do cristianismo? Que o nosso culto é no domingo. Primeiro dia da semana. O dia do Senhor. O dia da ressurreição do Senhor. O cristianismo se reúne, os cristãos, para celebrar a ressurreição de Jesus. Dominicalmente. Não é só uma ocasião no mês. Ou no ano. Nós lembramos desse fato todos os domingos, quando nós nos preparamos para cultuar a Deus. Deus transformará esse nosso corpo. Então Deus prometeu a ressurreição a Abraão, Isaac, a Jacó e toda uma sequência de textos bíblicos aqui. Outro momento do Novo Testamento que Jesus deixa isso bem claro, quando ele recebe a notícia de que Lázaro está doente e as irmãs pedem para Jesus vir até eles, na cidade de Betânia. E a narrativa bíblica diz que Jesus levou mais 3 dias para chegar lá. Lembra disso? Quando Jesus chegou, Lázaro já estava morto. Já estava sepultado há 3 dias. Aí Jesus fala da ressurreição. Aí Marta diz, não, eu sei, no último dia. Jesus, não, isso é verdade. Mas eu estou falando agora. Ele diz, olha, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Crês tu isso? Pergunta o Senhor. Eu sou a vida, eu sou a ressurreição. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E não é como a Marta estava pensando, no último dia, não. E aí Jesus faz aquele milagre específico, ressuscita Lázaro, e Lázaro voltou a morrer em algum momento da história, que nós não temos esse registro. Ali foi usado um momento para glorificar o nome do Senhor e demonstrar o seu poder ali. Mas Jesus é o meio pelo qual você pode viver, crendo nele. E a doutrina da ressurreição é fruto não do que você pensa, mas do que a Bíblia diz. A Bíblia ensina a ressurreição. Os saduceus, eles não acreditavam, eles negavam a doutrina da ressurreição, negavam a existência dos anjos, dos espíritos, porque eram materialistas. Eles achavam que a vida é aqui e agora, morreu, acabou. Já viu isso? Tem muita gente que pensa assim, não, morreu, acabou. Se fosse assim, num certo sentido, era até tranquilo, mas não é. Morreu, não acabou não. Tem outra parte da história. Tem outra parte da história que você precisa estar pronto. Agora, se você crê na ressurreição, você encontra consolo. Paulo, quando foi para Tessalônica e começou aquela igreja, depois ele foi embora, e alguns irmãos ficaram confusos com algumas doutrinas, porque Paulo disse que Jesus ia voltar. Mas nesse intervalo alguém ficou viúvo, alguém ficou órfão. E aí tinha muitas perguntas. Aí Paulo escreve uma carta para eles dizendo assim, olha,
Não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dos que já morreram. Não quero isso. Daqueles que não têm esperança. Aí ele conta como é que vai ser a nossa ressurreição. E aí ele conclui dizendo assim: portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Você foi pego pela a sua família. Um pai, uma mãe, uma esposa, um esposo, um filho, uma filha, um amigo, morreu. Gente que você gostava, queria estar perto. Queria desfrutar mais tempo. Se você é um materialista, um saduceu, já acabou. Mas se você crê no Senhor Jesus, você tem esperança de reencontrar. Na ressurreição, você vai reencontrar aqueles que creem no Senhor Jesus. A ressurreição proporciona consolo. 1 Tessalonicenses 4. Em 1 Coríntios 15, Paulo diz que ele traz esperança. Apocalipse 21, 23 e 4. Ele fala exatamente de a dor, a lágrima passou. O sofrimento não é para sempre. A doutrina da ressurreição traz conforto, esperança para as nossas vidas. A ressurreição significa que você foi liberto da morte e passou a usufruir da comunhão perfeita com Deus. No reino, você estará sempre na presença do Senhor. Não dá para ficar especulando como é que vai ser. Qual vai ser o tipo de roupa que a gente vai usar lá? Vai ter partido de futebol? O que vai ter? Não dá para você ficar esticando muito isso aí. Né? Mas dá para você aguardar com convicção o momento da ressurreição. Se você está em Cristo, você é nova criatura. Se você morrer antes de Jesus Cristo voltar, seu espírito vai para a presença de Deus. O seu corpo fica na sepultura. Quando Jesus Cristo retornar, o seu corpo será ressuscitado e novamente se juntará à sua alma, ao seu espírito. E para sempre você vai estar com o Senhor. Esse é o plano de Deus. Você acredita na ressurreição? Não estou perguntando se encaixa na sua lógica. Provavelmente não. Mas se você acredita nas Escrituras, você acredita na ressurreição. Esse fato histórico tem evidências muito fortes a respeito da ressurreição. Outro dia eu vi um historiador dizendo: não, ninguém nega que Jesus Cristo existiu. A gente tem dúvida se ele era divino. Mas ninguém nega que Jesus Cristo existiu. Mas isso não resolve a questão. Você precisa crer que Deus se fez homem para ser o seu substituto na cruz do Calvário, ser punido por causa dos seus pecados. E a ressurreição de Jesus mostrou que o Pai aprovou a obra de Jesus realizada. E você, crendo que Jesus Cristo está vivo à direita do Pai, você é salvo, diz as Escrituras. Porque com o coração você crê para a justiça e com a boca você faz confissão que Jesus Cristo é o seu Senhor. A ressurreição é uma esperança daqueles que acreditam nas Escrituras. Você não precisa ter medo da morte. Você não precisa ter medo do futuro. Porque você está nas mãos de Deus. Como foi cantado hoje à noite. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Os saduceus não conseguiram entender e nem aceitar. E o resultado disso foi querer fazer uma armadilha para Jesus. Queriam envergonhar o Senhor Jesus, mostrando que era um absurdo. E Jesus disse: olha, só é absurdo por alguém que não crê nas Escrituras.
E o erro, o tropeço deles, exatamente porque eles não reconheciam o que as Escrituras ensinavam, porque estava lá. E eles acreditavam no Pentateuco. Jesus diz, olha, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Deus de vivos. Está aí a prova. Vocês não querem crer, é diferente. Mas Jesus Cristo ressuscitou, está à direita do Pai e é a nossa fonte de esperança.